Salve, salve, meu país amado, Gazeta Esportiva, meu planeta amado, porque pelo YouTube a gente está no ar no planeta Terra, não é mesmo? E quiçá em outras galáxias, porque eu acredito que outras galáxias podem acessar a gente aqui. Será que tem algum ET me assistindo? Ai, gente, vamos viajando eu aqui. Será que hoje. nós somos ETs? Não, eu não sou ET, Será? mas eu tenho Será uma que não? prima. Pode ser o contrário, Né, tia Marília? Não é? A minha prima fala que ela veio de outro planeta. Eu de vez em quando vou para outros planetas. Você é um ET. Você, eu tenho certeza que você é um ET. Ai, quase caí aqui. Eu também sou ET. Você é? Ué, todos nós somos extraterrestres. Não, eu sou deste planeta. Mas eu me sinto mais evoluída do que as pessoas deixam. Ué. Falou, Não, super sabe- evoluidona. Não é. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Papo das galáxias. Unha, dente, cabelo, pelo, é uma coisa muito atrasada. É bem coisa animal mesmo. A gente tinha que ser uma coisa mais de luz, assim, entendeu? Por isso que eu acho que a gente ainda é meio atrasado. Você não é um corpo que habita num espírito. Você é um espírito que habita num corpo. Então são extraterrestres. eu já sou um espírito. É que eu tô nesse corpo. Compreendi vossa mensagem, amado Miller. Ele é demais. Olha, é tetracampeão, é jogador, é inteligente, sabe tudo de futebol, sabe tudo da Bíblia. É maravilhoso. Só não sabe dar carinho e fazer falta. Comigo no estúdio, essa super dupla competentíssima, o tetracampeão Miller e o Alexandre Silvestre, marido da Renata, porque pra mim agora você é o marido da Renata. Caramba, É, tá você certo, vai comprar é aquele negócio pra ela mesmo? Vai comprar, Esse já é muito, comprou. é muito amor, Ela tá pelo amor. assistindo, pá. A gente vai falar aqui sobre a movimentação do Corinthians no mercado da bola. E a Marina Buffon vai trazer o que o Gabigol falou sobre o Timão. Tem ainda o Verdão de olho em 2 reforços para a próxima temporada. No São Paulo, José Paes vai contar qual jogador renovou o contrato com o clube. Ó, o Zé Paes lá tomando solzinho. E a gente também tem um Momento Velocidade com o Rodrigo França, que tá chegando, tá estacionando aí o carro dele. Braço. Gazeta Esportiva volta depois dessas dicas. Tô brincando, Rodrigo. Voltamos, pessoal! Começamos por aqui falando do Tricolor e o José Paes está no CCT da Barra Funda com as novidades do São Paulo. Boa noite, Joseph! Tem jogador com contrato renovado no clube? Boa noite, Michele Gianella, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Tem jogador de contrato renovado, vou contar aí pra torcida São Paulina quem é. Calma, calma. Ricardo Braga, o mago das imagens, vai mostrar para vocês aqui agora, o homem de 2 metros de altura. Também em frente aqui ao CCT da Barra Funda, São Paulo de férias, muita gente de férias. E o trânsito por aqui, viu, bem interessante, bem pesado, viu, Michele, pro horário aí, olha só, bem em frente aqui ao número 2724 da Marquês de São Vicente, bem intenso, a galera voltando para casa do trabalho, nós aqui trabalhando. Vamos trazer a informação para vocês agora, volta para mim, Ricardinho, volta para mim, porque olha essa informação. Galera São Paulina tem jogador de contrato renovado, mas por enquanto é o Pedro Vilhena, jogador da base do São Paulo, made in Cotia, atleta aí de 21 anos, meio campista, tinha contrato até o meio do ano que vem com o São Paulo renovou até o final de 2026, mas pretende emprestar esse jogador, ele não deve atuar no São Paulo em 2024, nesse ano de 2023 fez só uma partida pelo São Paulo, né, alguns minutinhos ali contra o Fortaleza, no ano que vem deve ser emprestado para ganhar rodagem e aí sim voltar aqui para o time, para o elenco do técnico Dorival Júnior. Em relação ao Lucas, vocês acharam que era do Lucas que eu estava falando, né? Mas o Lucas ainda não renovou com o São Paulo. O que tá pegando? Eu venho dizendo aqui vários dias no Gazeta Esportiva. Parte ali do staff do Lucas entende que ele tem que sair para fazer um último grande contrato. O que tá pegando agora? Esse mesmo staff quer uma valorização salarial bem grande, bem gorda, para que o Lucas continue aqui jogando no São Paulo Futebol Clube. E aí o São Paulo tá oferecendo um contrato de 3 anos para o Lucas, para ele permanecer aqui, um aumento salarial substancial também para que ele permaneça. Então ele que foi muito importante aí na
Copa do Brasil, ganhou o troféu Mesa Redonda e até por isso, por esses números aí, troféus que o Lucas acabou conquistando, o troféu Mesa Redonda, aí a galera lá do staff dele disse, ó, e foi muito importante, tem que pingar, o Pix tem que aumentar. Então a tendência é essa mesmo, que o Lucas ganha aí bem mais do que R$1 milhão por mês. Essa é a realidade, Michele. E aí, se ele ficar, o São Paulo gostaria de assinar um contrato, então, válido pelas próximas 3 temporadas. Devolvo para vocês aí, para vocês comentarem sobre essa situação aí envolvendo o Lucas. Depois eu volto, porque o São Paulo segue no mercado. Tá ali olhando o mercado sul-americano e pode ser que pingue um jogador paraguaio aqui no São Paulo para a próxima temporada, para 2024. O tricolor já se reforçando, então, porque no ano que vem tem Copa Libertadores da América no caminho do São Paulo. Michele, devolvo para vocês aí, daqui a pouco eu retorno direto aqui do CCT da Barra Funda. Obrigada, Zé Paz. Fala, Silvestre. A expectativa é pelo Lucas, né? E eu fico otimista com essa possível renovação. Senti uma boa vontade dele aqui no Troféu Mesa Redonda. Ah, eu já senti que não. Eu senti que sim. Eu senti que não. E diante dessas últimas informações de que o São Paulo vai oferecer um grande contrato de 3 temporadas, com um aumento substancial de salário, talvez até com uma cláusula facilitadora, caso o Lucas, no meio do caminho, mude de ideia e queira jogar no exterior, acho que o Lucas vai ficar. O mais importante é o São Paulo preparar o terreno, um elenco forte, porque o Lucas, se ficar, quer brigar por coisa grande. E me parece também que é o que o São Paulo está fazendo, Miller. Se reforçando com esse Eric, que é bom jogador de velocidade. Vamos ver o Rames se fica ou não, se prepara melhor fisicamente. A chegada do rapaz lá, do volante Luiz Gustavo, que é um ótimo jogador, se tiver também com condições boas físicas, é um jogador que vai somar e vai cair como uma luva ali para jogar de volante ou até mesmo numa linha um pouco mais defensiva. Mas eu acredito que o Lucas, estou confiante, estou ficando otimista cada vez mais, apesar da Michele dizer o contrário. Miller, o que você acha? Olha, Michele, a gente está falando de um jogador mercado, né? Ele tem muitas propostas, ele tem, né, portas abertas no exterior, né? Estados Unidos, Europa, né? Nem se fala. México, isso é bem sabido de todos, né? Agora, o Lucas está pensando muito com a sua família, com o seu empresário, se ele vai renovar, se ele aceita a proposta de 3 anos de contrato. Entendeu? Se fosse você, porque ele ainda tem mercado na Europa. Sim. Ainda tem futebol para jogar na Europa. Tem 30 anos apenas. Né? Você aceitaria esse contrato de 3 anos ou você iria para a Europa? Olha, Michele, o problema não é nem o tempo de contrato, né? O problema é, claro, que a parte financeira conta nesse momento. Renovação de contrato, o principal é a parte financeira, né? Ele ganha bem? Ganha, né? Mas só que o Brasil não dá para competir com o mercado internacional. Este é o entrave, você está entendendo? Da renovação. Porque não é só o Lucas querer, né? Tem que ser a sua família, o seu empresário, quer dizer, então é um somatório de coisas. E o São Paulo, pra você ter uma ideia, o Rames ganha R$1,5 milhão por mês. De reais? Sim. Então, sem jogar. Imagina o Lucas, eu não sou de falar de valores, que eu acho até indelicado. Por que não? E também nunca vi o contrato. Mas, você citou o valor, me parece que é para o Lucas ganhar algo bem semelhante. Não, pra mim o Lucas tem que ganhar mais. Eu também até acho, porque ele o joga Rames mais. Rodrigues ganhou esse valor sem jogar, até então. Não, sem o jogar. que você acha é outra coisa, mas o que eu tô sabendo é que é para ganhar algo parecido a esse valor aí. O que eu tô te dizendo não é o que eu acho, são fatos. E concordo contigo, o Lucas é um jogador bem mais decisivo hoje do que o Rames. O Lucas joga e o Rames não joga. Com o Dorival, Michele, o Rames vai jogar pouco. Não é que ele vai jogar muito, ele vai jogar esporadicamente. Agora o Lucas não, o Lucas é um jogador decisivo. E um jogador decisivo como o Lucas tem que ganhar mais do que todo mundo lá. Se vai ou se fica, são outros 500. É Fato é que o Lucas muda o São Paulo de patamar. Se o São Paulo não fica com o Lucas, o São Paulo cai 2 degrauzinhos. Eu acho, que cai mais, Michele, eu acho, só te falar isso, eu acho Você não sabe o tamanho do meu degrau? Degrauzão. Michele, eu só acho uma coisa, tá? Depois eu te falo. Mas eu só acho que o São Paulo precisa melhorar a oferta. Melhorar a oferta pro Lucas ficar? Bom, precisa ver quanto tem em caixa, né, gente? Porque Ainda tem um monte de dívida, cara, um monte de empréstimo. E o Daniel Alves? Pagaram o Daniel Alves? Eu acho que continua pagando. né? Mensal, né? Sei lá, pagando por não sei ele tá quantos preso, anos. gente, ainda? Tá preso ainda. Gente, tá preso ainda. E não foi julgado ainda também. Então, não foi julgado, tá lá preso. Nossa,
informações. E o Robinho, tá foragido ainda? Não, Robinho ele tá no Brasil, ele não pode sair do Brasil. Então, mas ele não estava desaparecido, assim? Diretor, eu quero saber essas coisas. O Robinho porque, tá meio muqueado ainda. Exatamente. não tinha uma situação? Bom, enfim, né, gente? Aproveitando que estamos falando do São Paulo, eu vou trazer para vocês uma declaração do Lucas Moura no dia da gravação do Troféu Mesa Redonda, na tela. Ele jogou muita bola, inclusive fez um golaço de mão, não foi? Cara, eu não sei se foi de mão, mas no dia seguinte ficou doendo meu dedo. Tá vendo? Tá vendo? Eu sempre falei, olha, foi sem querer. Aí foi de mão o gol, não foi, Lucas? Fala a verdade. Foi nada, não foi nada. Fiquei velho. analisando o vídeo a noite toda pra ver se consegui encontrar o toque de mão ali, mas nem o VAR, nem ninguém conseguiu provar nada. Gol legal. Ficou com os dedos doendo. Gol legal, o dedo tava doendo estranho. Você viu? A mão tá doendo. O Salazar acha que conseguiu o furo do século agora. Olha lá! O Lucas disse que o gol foi de mão. Como eu e o Salazar tivemos vários embates também a respeito desse tema. Ele não tá aqui pra se defender, porque, vai, ele tá de férias. aquele gol contra o Corinthians dá a impressão que é com a mão, mas até hoje eu não consegui ter certeza pela imagem se foi ou não. Por isso, pra mim, acertou a arbitragem sem o menor clubismo. Eu não tive a certeza, né? E aí eu brinquei com o Lucas. Lucas, ó, esse aí acha que foi de mão de qualquer jeito, foi de mão. Tivemos várias tretas na internet, no Gazeta Esportiva. Poxa vida, você não tá vendo a imagem? Aí o Lucas entrou zoando o seu Salazar, brincando, foi de mão mesmo, tirando onda. Ô Salazar, para Salazar. Você tá vendo a imagem do gol? Não dá pra você concluir? Fala, Mira. Você acha que foi com a mão? Não, foi de cabeça. Eu também acho. Bem simples, até porque, olha só, a direção que a bola toma e a velocidade. Com a mão, jamais a bola tomaria aquela velocidade, olha só. Olha, ó, cabeça. Pronto, acabou. Eu também acho. Simples. Eu também acho. Simples e polêmica. Polêmica por quê? Porque eu lembro Olha lá, por quê? olha lá, ó, cabeça, ó, cabeça. Não, mas peraí. Não foi com a mão. Se fosse Cabeça, com a mão, não ombro, tomaria uma joelho e pé. precisão de canto. Peraí, não é esse o gol, cara. Ué, não é esse gol do Não é o Cássio? outro gol lá que ele desliza pra dentro do gol, com Cássio, com bola, com tudo? Esse gol aí foi de cabeça que eu tô vendo. Essa imagem aí. Esses fundem a minha cabeça, né, meu? A bola não eu, bateu, Michele, voltou, esse gol bateu, aí- voltou. a verdade é o seguinte, Vocês sabem o lance que é, né? eu tenho 3 graus aqui no meu olho e tô sem óculos, então pra mim foi gol. De mão, de cabeça, se o Maradona, o gol de mão foi de validado, por que esse não seria? Porque não tinha VAR. Aliás, eu fiz um trabalho na faculdade, era para pegar uma notícia do passado e transformá-la numa ficção. E eu peguei justamente La Mano de Dios, E no fez jogo o quê? contra a Inglaterra, e coloquei o VAR em 1986 na Acabou. Copa do Mundo, que acabou com o gol do Maradona, que anulou o gol do Acabou a Maradona. história. O Maradona se deprimiu tanto que foi parar o na futebol. Patagônia, Argentina, e abandonou o futebol. Eu isso fiz aí. todo um desfecho diferente. Ainda bem, pra história. ainda bem que foi uma E ficção. Luz Patagônia. Bom, o nome do Gabigol é piada interna, viu? Luz Patagônia. Porque Luz é o que o diretor tem que fazer, tem que ilustrar o programa. Acha a Patagônia, diretor. E o Gabigol? Tá esquentando os bastidores do Corinthians, hein? Isso é que é verdade? Ô Marina, quero saber o seguinte. Muito boa noite, linda. No Parque São Jorge, direto do Parque São Jorge pra cá, é verdade essa história do Gabigol? Ele falou alguma coisa sobre o Corinthians, Má? Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Já que você mencionou o Parque São Jorge, vou pedir para o Wilton Costa mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que está a situação. Gente, a gente demorou quase 1h30 para chegar da Avenida Paulista, número 900, até aqui o Parque São Jorge, que fica na Zona Leste. Muito trânsito na cidade de São Paulo. E aqui a gente vê agora uma movimentação pelo horário também bastante alta. E aqui dentro também do Parque São Jorge, o Wilton vai mostrar para vocês, né, que essa ruazinha que fica aqui, da parte aqui do Clube do Corinthians, também bastante movimentada, sem vagas para ninguém estacionar e trânsito. Essa é a situação aqui no Parque São Jorge, mas agora vamos falar do Gabigol, que é o que você me perguntou. A gente traz uma atualização um pouquinho da situação que nós comentamos ontem aqui no programa, né, sobre o interesse do Corinthians no Gabigol. Deixando claro aqui, esse interesse obviamente que existe, a gente acha o quê, né? Um atacante com o calibre do Gabigol interessa a qualquer clube, é verdade. No entanto, as informações de ontem para hoje seguem as mesmas, tá? Não foi aberta nenhum tipo de negociação, segundo as nossas apurações. É apenas um desejo, né, de contar com o Gabigol aí num futuro, por que não?
No entanto, como você mencionou, Gabigol falou ontem sim sobre o Corinthians, a torcida do Corinthians e sobre o contrato que ele tem com o Flamengo num podcast. Então vamos ouvir esse trechinho, ele falando então do Timão. O que acontece é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo. Até o final de 2024. Isso, até 24. Se não renovar, meio de 24 já pode assinar. Do meio de 24 eu tô livre. Cara, eu sou um cara assim, eu lido muito com a realidade. Assim, tu sabe disso. Qual que é a realidade? A realidade é que eu tenho um contrato com o Flamengo. Agradeço muito o carinho. Sim, juro pra você, tem sido muito meu telefone. Eu tô em São Paulo faz uns 3, 4 dias, se eu não me engano. Eu vou nos restaurantes, a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, né? Assim, as pessoas que torcem. Tem sido muito... E assim, cara, teve uma conversa com o Flamengo da renovação. Acabou que não foi assinada a renovação. E eu lido com muita realidade. Na realidade, eu tenho mais um ano de contrato. E, querendo ou não, né? Pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo. Não sabe o que vai acontecer. Então, eu quero que seja especial. Olha aí, então, o Gabigol falando, ele deu aquela desconversada habitual que a gente sabe quando o jogador ainda não assinou, de fato, uma renovação contratual, mas as informações que a gente tem é que essa renovação está muito bem encaminhada e aí devem ter bônus, devem ter reajuste salarial também, o que dificulta bastante uma possível proposta que viesse a surgir do Corinthians. Então, eu reitero, não há proposta nenhuma na mesa do Timão para com o Gabigol e seus representantes. É muito provável que ele, então, siga aí na Gávea e as informações são de que essa renovação dele seria, então, a prorrogação desse vínculo até 2028, por mais 4 anos. Volto com vocês aí, Mi, e depois eu falo um pouquinho sobre um outro nome que está para chegar no Corinthians. Esse sim está pertinho de chegar. Pois é, o Gabigol, ele agradeceu, fez uma média ali com a torcida do Corinthians, mas assim, eu acho que é tudo muito igual na época que ia trazer o Cavani, igual na época que ia trazer... Bem mais difícil, inclusive, na minha visão, trazer o Gabigol. Agora, em relação àquela brincadeira lá do Drogba também, que teve sobre o Corinthians. Não sei, Miller, o cara ganha uma fortuna no Flamengo, ainda tem contrato. O Neto, meu parceiro Neto, um beijo pra você, queridão, sempre citando a gente aqui no Gazeta Esportiva, Neto. No Mesa Redonda. Nossa, o Neto me deu trabalho como São Paulino quando ele jogava, viu, velho? Eu só relaxei quando ele foi jogar no São Paulo em 87, que ele era reserva, inclusive, né, Miller? Você tava naquele São Paulo de 87, campeão paulista, né? O Neto fez o gol no Zete, no meio das pernas do Zete, numa semifinal, no jogo contra o Palmeiras. Mas o Neto tá cravando já há algum tempo aí o Gabigol no Corinthians. Eu acho pouco provável, sinceramente, mas... Ele falou o que vai? Ele tá já há alguns dias dizendo, vocês podem acreditar, tá, o Gabigol, o Corinthians quer, ele vem, dá pra contratar, papapá. Eu não tô enxergando essa possibilidade. Pô, ele tá em São Paulo, hein? Mas também não sei, né? O Neto é que tem as informações dele, é muito bem relacionado, ou nem tão bem relacionado assim dentro do Corinthians, mas tem as fontes dele muito fortes, né? Enfim, agora seria um grande reforço para qualquer time, Miller. É claro, o Gabigol... Assim, Michele, o Gabigol, ele é ídolo da torcida do Flamengo. Os fatos são esses. Ele é ídolo da torcida do Flamengo. O presidente do Flamengo adora o Gabigol. Ele já tem uma renovação de 4 anos, como a Marina bem citou, é verdade, isso, de 4 anos, encaminhada, só falta a assinatura do presidente. O Tite, claro, o Tite não morre de amores pelo Gabigol. Só que a torcida e o presidente são apaixonados pelo Gabigol. E o Gabigol, ele está muito bem lá no Rio de Janeiro, com a sua família, inclusive. E ele está feliz no Flamengo. Você vê a declaração dele foi uma declaração bem normal, política, olha só. Fico contente com o carinho da torcida do Corinthians, mas eu estou no Flamengo, posso renovar como... Claro que ele disse, olha, daqui 6 meses, pela lei desportiva, ele pode, se ele não renovar, livre, ele pode fazer um pré-contrato com qualquer time que ele queira. Mas eu acredito que ele vai renovar com o Flamengo. Mas ele tá em São Paulo, hein? Vai ver que mas ele mora aqui. A família toda dele é aqui. Festas de final. Eu acho que ele vai ter uma dificuldade se ele viesse pro Corinthians, sabe qual? Qual? De desbancar o Yuri Alberto.
Dificuldade? Como é que vai escalar os dois? Ele teria uma dificuldade mesmo com esse time ruim do Corinthians aí. Você acha que... Tô zoando, né, a Michele? ironia, né? Pô, eu tava aqui meu. assim, tipo, o que você tá Caramba. falando? Coitado do Yuri Alberto, né? Não volta mais. Poderia potencializar o Yuri Alberto, inclusive, ou não? Yuri Alberto, vamos lá, força! Né? O futebol brasileiro viveu diversas novelas neste ano de 2023. Presta atenção. O Silvestre, outro dia a gente conversando aqui, acho que era nós três aqui, a gente teve essa ideia. As novelas do futebol de 2023 e o Silvestre separou as melhores para você. Roda, 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 nanana. Drama, amor e ódio. Encontros e desencontros. Os altos e baixos dos relacionamentos. Uma trama de tirar o fôlego. O Futeba Brazuca é a sua nova novela das 6, estreando hoje na programação da TV Gazeta. Episódios de muita polêmica, tensão, alegrias e tudo aquilo que mexe com a sua emoção. Estrelando Adenor Leonardo Bach. Após anos a fio no comando da seleção, Tite retornou ao universo dos clubes, mas não voltou para o todo amado e poderoso Timão que tanto lhe projetou. Trocou o Corinthians pelo rico e badalado Flamengo. Traição de Tite ou vida que segue? Destino. Renato Augusto, que se doou de corpo e alma, com dores e limitações físicas, ídolo da Fiel, foi descartado e deve reforçar um inimigo. Estaria ele com sede de vingança? Deixá-lo partir foi ingratidão? Ou o custo-benefício não valia mais a pena? O ousado e por muitos incompreendido Fernando Diniz assumiu a Celeste Canarinho, cargo de enorme responsabilidade. Contudo, manteve laços estreitos e comerciais com o Fluminense, acumula funções e garante não haver conflito de interesses. Seria ele capaz de atuar nessas duas frentes? Como lidar com os dois lados de uma moeda? A dinastia Teixeira está de volta à Vila Belmiro. Longe do poder há muitos anos e atuando nos bastidores do Santos, Marcelo Teixeira retorna à presidência do Peixe com uma missão quase impossível. Com poucos recursos e orçamento comprometido, o experiente milionário Cartola devolverá ao Alvinegro Praiano, time do Rei Pelé, o prestígio de um dos maiores do mundo? Qual o impacto da queda? E por fim, o premiado Abel Ferreira, personagem de primeira grandeza, aparentemente teve o tão sonhado fico aclamado pelo público. Misterioso, o português que atravessou o Atlântico para descobrir o Palestra e conquistar quase tudo, deu sinais de cansaço, de esgotamento. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024. Ele cumprirá mesmo o acordo? Ou vai partir rumo a novas aventuras, agora pelo mundo árabe? Não desligue o seu televisor, telinha ou telona. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Ai, que legal! Muita emoção, muitas novelas acontecendo no futebol brasileiro, né? A maior, mais emocionante e mais dramática para mim é a do Abel Ferreira, que aparentemente vai ficar, contrariando o que as minhas fontes disseram. E eu torci muito para estar errado, ou as minhas fontes estarem erradas. Mas eu ainda não cravo um final feliz para a torcida palmeirense, porque o Abel saiu de férias e eu quero ouvir da boca dele o fico, apesar da nota da diretoria do Palmeiras que dá sinais de que ele vai ficar mesmo. Onde ele tá, hein, o Abel? Não sei porque eu não tenho o GPS do Abel, mas acredito que em Portugal, usando férias, Penafiel ali, região do Porto, dando um rolê por lá. Não, mas tá frio lá. Ué, o importante é o calor humano da família dele, porque o coração de Abel Ferreira é quente, assim como a mente dele. O que você acha, tá achando de todas essas novelas do futebol brasileiro? Não, eu posso citar como várias que o Silvestre falou. Todas são verdadeiras, é claro, porque aconteceram. A novela que eu cito agora, que eu destaco, Michele,
é o rebaixamento do Santos. Nunca até então havia sido rebaixado e caiu assim depois de muito tempo, né? Ali namorando a Série B e caiu num ano assim para esquecer para o Santos, porque eu espero que com certeza o novo presidente, o Marcelo Teixeira, ele vai reerguer o Santos, porque ele foi um excelente presidente, assim como seu pai, e será de novo um excelente presidente para o Santos. Michele, o Miller já protagonizou algumas novelas enquanto jogador de futebol. Como é que era, Miller? Conta aí uma outra, vai. Conta Qual uma, novela? Conta um bastidor. Quando você voltou quando você foi jogar no Conta um bastidor, Palmeiras, vai. aquela que você já revelou, inclusive num programa aqui com o Luxemburgo, que você não jogou uma final, né, por causa de contrato, não deixou de ser uma novela, cara. Conta, como era? Você era meio marrentinho, não era? Não, lógico, pra você jogar não, porque o jogador gosta de jogar bola, entendeu? Mas você era muito estrela, né? Não, eu era estrela por conta das coisas que eu conquistei dentro Olha lá, do campo, era muito né? bom, né? Mas isso é verdade. O Olha lá, Miller, risadinha jogou dele. muita. Gente, o Miller, fofo, né? o Miller, cara, não é porque é meu amigo, não. Mas é um absurdo que esse cara jogou. É um dos maiores craques que eu vi no estádio de futebol, no campo de futebol. E talvez o jogador que mais evoluiu ao longo da carreira. Eu nunca vi um jogador sair de uma função e experimentar tantas outras com tanta capacidade como o Miller, que no começo era um ponta aberto, né? Muito veloz. Foi recuando, criando novas ferramentas, aprendendo novas funções. O jogador... Mas protagonizou sim várias novelas. O atacante tem que se reinventar, né, ao longo da sua carreira. E foi isso que aconteceu comigo. Tirando as novelas. Aí, garoto. As novelas dentro e fora de campo, porque Pô, o Miller, meu. olha... Você não tem um livro, não? Deveria ter um livro, hein? Poxa. Aliás, sua vida seria um... Pô, eu escrevo teu livro, Vários cara. Vamos fazer essa livros. parceria aí, meu. O Silvestre escreve. Ué, Com o emoção. que você acha? Confia em mim? Não, né? Não. Tá bom. Bom, chegou a hora de acelerar pelas pistas com o Rodrigo França e o nosso Momento Velocidade. Bora! Momento Velocidade. Meu querido Rodrigo França, é sempre muito bom ter você aqui com a gente. Esse é o último Momento Velocidade do ano? Vamos ter um segunda-feira, num dia especial, Michele. Oba, que beleza. Rô, e teve decisão eletrizante na Truck? Exatamente. Boa noite para você, Boa Silvestre, Miller, todo mundo que está assistindo. Inclusive, hoje, 12 de dezembro, a gente lembra aquela decisão do Verstappen-Hamilton, aquela que foi super polêmica. sim. O título da temporada da Truck foi mais ou menos nesse estilo, É viu? mesmo? Foi decidido com um duelo direto entre os dois candidatos ao título. Uau. O Roberval Andrade e o Felipe Giafone. O Felipe Giafone ganhou a primeira corrida e o Roberval Andrade ficou em oitavo. Mas com isso, ele assumiu a liderança porque ele ficou ele chegando em oitavo, ele na corrida 2 ele vai para a pole por causa do grid invertido. E aí o Giafone, que é piloto da Volkswagen, foi para cima, ficou na frente do rival e fechou o ano com os 3 títulos em família. Ele na Truck, o Nick Giafone na USF Juniors, que a gente mostrou aqui também na TV Gazeta, e o Tito Giafone na Copa São Paulo. Então lembra que ele falou na semana passada, quero ganhar um título para ficar em família? Deu super certo. Que legal, gente. E os 3 vão acelerar juntos nas 500 milhas de kart, na semana que vem, lá no Kartódromo Granja Viana. Prova que também vai ter, olha o elenco, Rubens Barrichello, Felipe Drogovic, campeão da Fórmula 2, Antônio Félix da Costa, um português, campeão da Fórmula E, né, dos carros elétricos, Gabriel Bortoleto, campeão da Fórmula 3, o Leonardo e o Rafael Reis, campeões da NASCAR, Só enfim, campeões de diversas categorias. Uau. E o Rodrigo França também representando lá na Mentira! equipe de jornalismo. É o Tá campeão lá. da Gazeta Esportiva! Vamos lá tentar trazer esse Momento título pra Velocidade. gente, na categoria sênior, né, Michele? Para os pilotos acima de 40, que é onde eu corro. Não, você não tá tem bom. 40 ainda. Não, já tem um pouquinho mais. E por falar em campeões, Michele, o atual campeão da Fórmula 4 Brasil anunciou nesta semana que vai correr na Fórmula Regional Europeia em 2024. É o Pedro Clerot. Olha. Inclusive, ele vai correr na equipe holandesa VAR, que já teve, olha só, Max Verstappen como piloto. Então, olho nele. Fala pessoal, aqui é o Pedro Clerot. Como vocês viram hoje, vou estar participando da Fórmula Regional junto com a Van Amersfoort Racing em 2024. Estou muito feliz com esse anúncio, com essa equipe. Acho que tomei a decisão certa, estou me sentindo em casa com a equipe, já tive com eles em alguns treinos aí. Então vamos pra cima, vai ser um ano novo pra mim, novo carro, novas pistas, mas tô me sentindo preparado. Junto com a equipe a gente tem feito um trabalho muito bom aí já nos treinos, então conto com a torcida de vocês. Sem dúvida vai ser um ano incrível pra gente aí. É isso, valeu.
A gente tá torcendo, Pedro. Valeu, Clero. E o Clero que apareceu a primeira vez aqui com 14 anos de idade, Michele, porque ele tinha batido o recorde, a primeira vitória em Fórmula com 14 anos. E a semana também tem decisão da Stock Car em Interlagos. O Gabriel Casagrande é o favorito, mas outros 6 pilotos têm chance matemática. E tem campeão da Indy querendo roubar a cena em São Paulo, né? Não está concorrendo ao título, mas o Tony Kanaan, que é piloto da Texaco Racing, diretor da McLaren na Indy F1, quer ganhar a corrida e contou pra gente, mandou um recado exclusivo. Fala galera, direto aqui da oficina, estamos trabalhando o uniforme da firma, preparando para a corrida de Stock Car esse fim de semana. Interlagos, última corrida do ano. A gente tem várias surpresas aí, várias novidades, tem umas coisas que a gente vai apresentar para vocês aí. E corrida em casa, estou empolgadíssimo, quem sabe aí para a gente terminar esse campeonato aí com um ótimo resultado. Torçam por mim, tem um fanpush aí e eu vejo todos vocês lá em Interlagos, tá bom? Legal. Tony, que a gente falando dos bastidores, ele teve muita luz na carreira porque ele ganhou a primeira corrida dele na inauguração da fazenda do Ayrton Senna em Tatuí, então muito legal. E nesse domingo vamos trazer uma matéria especial sobre o projeto Girls Like Racing. Você vai gostar dessa, Michele, que busca aumentar a participação das mulheres no esporte. E a Toyota Gazoo Racing levou diversos profissionais de áreas diferentes para conhecer os bastidores da Stock Car, como explicou para a gente o piloto César Ramos. E ter esse projeto do Girls Like Racing, tipo, para a gente é uma coisa incrível. Eu fico feliz de ter a Toyota apoiando esse projeto também, porque a gente pode receber elas, mostrar a experiência dos nossos boxes, mostrar os bastidores, que eu acho que é algo que faltava antigamente. E eu acho que é uma coisa mundial isso. A gente vê também a Fórmula 1 hoje com um público feminino muito grande, o autódromo sendo frequentado por mulheres o tempo todo, então é algo que vem a fortalecer o esporte também e cresce ainda mais o público. É isso aí, Michele. Você viu lá o César Ramos falando das mulheres, né? Mais mulheres no automobilismo, é isso que a gente precisa, né? Mais mulheres no esporte. E a matéria completa você vê aqui na TV Gazeta, domingo, 8h25, no Momento Velocidade, um pouco antes de vocês no Mesa Redonda, Michele. Muito obrigada, Rodrigo França, nosso super parceiro. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada por toda a força, por todo o apoio que você nos deu no Troféu Mesa Redonda, com o Instituto Ayrton Senna, com a Lala Senna, que esteve aqui conosco, o Rodrigo França, que articulou, que ajudou todo o nosso time aqui do esporte. É muito bom ter você no nosso time, Rodrigo! Valeu! Obrigado mesmo. E futebol e automobilismo, juntar duas paixões, melhor impossível. É isso aí, maravilhoso. Estou muito feliz. Obrigada, Conto com vocês e se eu não vier então na segunda, ano que vem, estamos aqui com o Momento Velocidade, tá bom? Tamo junto. Alô, fechado. Obrigada, Rô. Valeu. E essa ideia foi brilhante, né? De presentear o Abel com a homenagem o busto do Senna, entregue e feito pela sobrinha do Ayrton Senna. Foi um negócio espetacular, vocês estão de parabéns, tá? É nóis. Posso mandar uns beijinhos beijinhos nosso aqui, time bem aqui rapidinho? É incrível, né? Que time, que orgulho que eu tenho desse esporte, meu povo. Posso mandar 2 beijinhos, 3? Não, agora não, porque o diretor tá falando pra eu seguir, daqui a pouco você manda, eu dou um jeito. Né, o Santos tá em busca do técnico para a próxima temporada. Thiago Carpini foi procurado pela futura diretoria do Peixe, é uma opção para assumir o clube, como nós comentamos aqui ontem. E o Carpini tem contrato com o Juventude, mas ainda não teve nenhuma proposta oficial do Peixe. O profissional tem contrato com o Clube Gaúcho até o final de 2024 e tem uma multa rescisória. Não sei de quanto que é, mas tem uma multa. Informações adicionais, claro, no melhor site de esportes, site gazetesportiva.com. Um beijo para o Eric Castelheiro, super editor executivo, Bruno Secom, para o Marcelo Belpiede, esse time também que é sensacional no site gazetesportiva.com. E essa matéria aí do Santos é do Rodrigo Matucci, então confira lá na íntegra. Fala o beijinho, Silvio. Ó, gente que assiste a gente, o Nando Cardoso, Fábio Alves, Paulo Pereira, o Ribamar Moura tá no busão, provavelmente vendo pelo YouTube. Aê, Ribamar, né? sobe E eu o quero som. mandar um grande abraço para João e Alexandre, que são os donos de um time de várzea da Vila Madalena, o Estrelinha, seus pé de rato. Eles estão aí no YouTube? Não, esses aqui estão comigo na minha rede social. Não, o do time da várzea. Vamos fazer matéria. Opa, ganhou uma reportagem aí, João. Time de várzea, futebol várzea, Estrelinha é futebol da raiz, Vila é o que a Madalena. gente gosta. Vamos fazer. Vamos? Estrelinha da Vila Madalena, Vou te pauta. procurar, hein, o zelador. Bora fazer matéria, porque isso é legal, a gente gosta aqui de futebol raiz. Agora, Miller, eu fiquei sabendo, Michele, que Carpini. parece que tá certo. É bom? Bom, excelente Puta treinador. vida. Ele, assim, em menos de 3 anos pra cá, a ascensão dele foi muito grande.
E merecida, é claro, né? Porque fez bom trabalho, né? Nem sem falar, o Água Santa esse ano, né? Já tinha feito bom trabalho no Guarani, na Série B. E depois do Água Santa ele foi para o Juventude e subiu o Juventude para a Série A do ano que vem, quer dizer, então é um treinador que tem muita capacidade técnica. Jovem, né? Jovem, ele fala a língua do boleiro, né? Eu conversei com o pessoal lá de Caxias, todo mundo está muito feliz, satisfeito com o Carpini, só que ele parece que ele vai aceitar a proposta do Santos. E um outro detalhe, além das qualidades e apesar da inexperiência pela idade, ele é um cara já bem rodado também em divisões menores. Sim. Né? E com todo respeito, o Santos vai jogar uma Série B. E Série B é bem diferente de Série A. Não tem o mesmo glamour, as viagens são mais complicadas, os estádios não são tão legais. Alguns são bacanas. Tem que pegar um treinador da divisão. É um cara que conhece o ambiente, né? Um ambiente mais raiz. Raiz. E o rapaz aí, além de bom treinador, já está ambientado nesse lugar. Sim, aí. até porque a Série B, nós conversamos já sobre isso, né? No domingo, Michele. A Série B é muito menos qualidade e mais força. Você vai jogar lá no Nordeste. Depois É menos técnica, acho, talvez. Mais pegada. E pegada, Exatamente. né? Tem jogador de Série A que não consegue jogar na Série B. Então você tem que pegar jogadores, não a maioria, mas alguns da Série B para colocar no Santos. Palmeiras está ativo no mercado da bola em busca de reforços para Abel Ferreira. Silver, quem está na mira do Verdão para a próxima temporada? Bom, meio atacante que é ídolo lá no Bahia, ajudou o Bahia a se safar do rebaixamento, o Cauli, que ainda tem contrato, o Bahia está querendo prorrogar esse contrato, mas o Palmeiras tem interesse, já fez uma primeira investida, o Bahia jogou duro, não adianta vir com um jogador para compor a proposta e tal, vai ter que gastar uma bala o Palmeiras. E tem um outro jogador que talvez seja mais viável, que é o Caio Alexandre, volante do Fortaleza. O Palmeiras já está namorando com ele, parece mais próximo de um acerto com esse jogador. São dois bons reforços para o Palmeiras, sim. Me parece que o do Bahia é mais complicado de conseguir, de dar certo, né? Lembrando que o Palmeiras ainda não oficializou, mas vai vender o Arthur para o Zenit por um caminhão de dinheiro. Acho que por mais do que o dobro, ou perto do dobro, daquilo que foi investido para trazer o Arthur do Red Bull Bragantino para o Palmeiras. O que você acha desses dois nomes, Miller? Eu gosto muito, acho que são jogadores que fizeram um bom campeonato brasileiro, né? Principalmente o do Fortaleza. O Fortaleza até também pretendido pelo Flamengo, bem verdade isso. Então, a briga é boa. Muito bom. Tem mais mercado da bola por aqui. Agora as novidades do São Paulo. Chega mais com as notícias quentinhas, José Paz. Vamos lá, Michele Gianella. Olha só, a gente sabe que esse período do ano, né, é aquele de muitas especulações em relação a atletas que podem chegar, sair aqui de clubes do Brasil. Eu procuro ser bastante cauteloso nesse período do ano aí, nessa época do ano. E agora eu vou trazer uma informação que eu fui atrás aí depois que saiu lá no GE. Globo, informação do meu amigo Eduardo Rodrigues. Um abraço para ele aí, grande sambista. Olha só, Damian Bobadilla, atleta paraguaio, jogador do Cerro Porteño, está na mira do São Paulo Futebol Clube. Confesso que não conhecia esse atleta, fui atrás da informação, fui buscar. É um jogador que atua no meio campo, ali de segundo volante, então viria para brigar por posição com o Alisson nesse time do São Paulo. Nessa temporada de 2023, inclusive, ele foi bem premiado lá no Paraguai, é tido aí como um grande jogador, um futuro grande jogador. Tem 22 anos de idade. Nessa temporada de 2023, ele atuou em 48 partidas, marcou 11 gols. Então aí é um cara que gosta de pisar na área, como dizem os boleiros hoje em dia. É um jogador de meio de campo, mas que pisa muito na área. É um segundo volante, viria, repito, para brigar por posição, então, com o Alisson. O São Paulo já trouxe o Luiz Gustavo, já anunciou oficialmente. O Eric também tinha um pré-contrato, atacante, jogador que estava lá no Ceará, também vai vestir a camisa do São Paulo na próxima temporada aí de 2024. Então o São Paulo se movimentando aos pouquinhos ali no mercado, procurando
pontualmente aí melhorar reforçar esse elenco do técnico Dorival Júnior. As conversas também por uma renovação com o Luciano já estão acontecendo, ainda de maneira tímida, né? O Luciano, ele tem contrato com o São Paulo até 2024, até o final do ano que vem, o São Paulo tentando estender ali até o final de 2025. Então, aos pouquinhos, Belmonte e Júlio Casares, agora reeleito presidente do São Paulo, vão mexendo aí o que podem, os seus pauzinhos para conseguir aí colocar um jogador aqui, um jogador ali no São Paulo. Então, eu vou devolver para vocês poderem comentar sobre o Damian Bobadilla. Quero saber se vocês já conheciam esse atleta aí. Inclusive, na Copa Libertadores da América desse ano contra o Palmeiras, ele largou um golzinho lá. Então, é um cara que já conhece Libertadores, então chegaria aí para o São Paulo para disputar exatamente essa competição em 2024 e, claro, todas as outras que o São Paulo tem pro ano que vem. Devolvo aí para você, Michele. Beijão para todo mundo. Obrigada, Zé. Bobadilha. O São Paulo, você vê, Miller, que aos pouquinhos ele vai, por exemplo, traz o Luiz Gustavo, que é um jogador de 37 anos, né? Não vai ter a mesma mobilidade de outrora, mas traz também esse Bobadilla, que já é um moleque que corre mais, então vai dosando a experiência, uma passada mais larga de um, com a correria do outro, que também chega na área, como disse o Zé, para fazer gol, fez 11 gols aí na temporada passada, se não me engano, pelo que disse o Zé. Então a estratégia parece estar sendo bem feita de acordo com a possibilidade financeira do clube. O segredo de um jogador como o Bobadilla, Michele, é o seguinte, ele não só chega lá na frente, ele chega com qualidade lá na frente. É diferente. Ele, num time fraco que ele jogou esse ano, ele conseguiu se destacar porque, além da sua dinâmica de ir e vir, ele chega com qualidade na frente e faz gols, né? Então acho que se vier, será um grande reforço para o São Paulo. Titular, com certeza. Já chega para... Até porque tem bom, na minha opinião, tem o Alisson ali. O Alisson, ele é muito mais um volante do que um meia. E outra, o Alisson, ele chega lá na frente, mas não chega com aquela qualidade que tem o Bobadilla. O Bobadilla é um jogador ambidestro, né? Já começa por aí. E essa força e essa qualidade... Nem o Miller, né? O que é ambidestro, Miller? O que é ambidestro? Bate com as duas e não cai. Você também batia com as duas pernas? Sim. Mas de mão, escreve com as duas. Você escreve com as duas mãos? Ai, ele demais, gente. Ô, Miller, e esse Luiz Gustavo com 37 anos? Então, já é um jogador que chega, aí sim, chega para compor, né? Lógico, ele tem muita força física, ele se cuida, é um bom jogador, sim. Só que como o nosso futebol, ano que vem, o São Paulo terá já, incluindo a Libertadores, terá muitas competições e difíceis competições, né? Acredito que ele não jogue muito pela idade, até porque pela força do nosso futebol, a velocidade da bola, aqui eu acho difícil ele jogar todas. Esse vem para compor. Mas tendo esses rapidinho mordedores aí, volta, dá pra jogar, né? Mas o Pablo Maia, se ficar... E aproveitando o ensejo do tema São Paulo, Miller, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, hoje faz 30 anos que este cidadão aqui, no finalzinho de um jogo, lá no Japão, que não valia muita coisa, 1993, fez um gol no susto e mandou o zagueiro do Milan para aquele lugar, o Costa Curta. Aliás, o senhor irá se deparar com ele mais uma vez neste sábado no Jogo das Estrelas. Miller, monstro sagrado, dava daquele jeito, de letra, tudo calculado, né, Miller? Até parece. 3-2 e eu quase morri, quase tive um infarto aos meus 19 anos de idade. Nem parece, né, Michele, que passaram-se 3 décadas, né? Você consegue lembrar daquele momento? Sim, claro. Muitos momentos daquele jogo, tá? Lógico, não na plenitude, mas muitas coisas importantes daquele jogo. Me lembro, sim, o jogo muito difícil com o super campeão da Europa, o Milan. Né? Uma partida difícil. Era para ser o Olympique de Marseille, que foi punido pela FIFA. Certo? Aí sobrou e aí Milan. Entrou o Milan. O Milan, que era o segundo colocado da Europa, acho que era isso. Isso mesmo. E todo mundo dava o Milan como o principal favorito, grande favorito para o jogo. E nós sabíamos do nosso potencial, dizemos, olha, eles são bons, sim, mas nós somos melhores, a gente vai ganhar no tempo normal. Quer dizer, essa confiança,
a gente colocou em prática. Nossa, né? que Então, quer dizer, para eles foi uma surpresa, porque o Milan realmente não conhecia o São Paulo. O Barcelona já tinha E conhecido o São vocês Paulo. conheciam, né? Sim, claro. O adversário. O futebol E o italiano Ronaldão, passava, né? e o Ronaldão, muito prazer, Massaro jogou o Massaro na pista de atletismo com 3 minutos de Não, jogo. foi no final do Mundial anterior. Né? Ô, Milê. Não. Também. Então ele também pegou o Stoichkov do Barcelona, mas pegou o Massaro que eu lembro. E o que você achou da saída do Pato? Ele fez uma postagem falando que tinha que ter jogado mais e que ele não foi muito aproveitado. O que você achou? Sim, aí concordo com ele. Concorda? Ele deveria ter sido mais aproveitado, né, pelo Dorival. Lógico que quando o Dorival acerta o time começa a vencer, o Dorival não deu muita chance para o Pato. Mas eu acho que ele poderia ter jogado mais, mesmo fora de forma, mesmo sem ritmo de jogo, o Pato poderia ter jogado mais. Ó, Concorda? concordo. Não, sobre o Pato, né, eu tava pensando em outra coisa. Eu quero voltar no Mundial. Ó a postagem que ele Eu quero colocou assim, ó, voltar no Mundial. Se eu pudesse ter jogado mais, haha. Tá tirando uma onda aí também pra ver a repercussão. Deve ser divertido pra um cara tão famoso assim, jogador de futebol, ficar cutucando, né, na internet pra ver o que volta. Mas voltando pra 92 e 93, ó, contra o Barcelona, o Miller entorta o Ferrer e o Raí faz o gol de empate de barriga. Além de tudo que você jogou, né, Miller? Mas lance decisivo. Contra o Milan, Palhinha faz o primeiro, Cerezo faz o segundo, você também jogou muito bem e decreta a vitória no 3-2. Então, saudosismo também para você, meu querido amigo Fernando Camargo, que já foi nosso colega aqui da TV tá assistindo Gazeta, a gente? que está na audiência. Obrigado por tudo, Miller. E depois os caras falam que eu não sou São Paulo. Ô, Fê! Um abraço pro Fernando, gente boa demais, Fernando. Tri do mundo. Obrigado gosto. você também, mineiro. Eu gosto do Fernando, hein? Hein, oráculo? Era o meu oráculo. Ele ficava aqui, aquela voz bonita. E por que você mandou o Costa Curta para aquele lugar quando você fez o gol do título? Mas fala aí. Ele tava te marrento, enchendo o ele saco? é assim mesmo. Você tinha treta com ele? Não, que treta com ele. Umas fofoca aí, cara. O que ele falou? Você Eu mandou vi ele... umas fofocas. Como diz o americano, o que se faz em Vegas, Mandou fica em o quê? Vegas. Ah, tá. Aconteceu alguma coisa em Vegas. Ele falou o quê? Alguma coisa Você falou aconteceu em isso? Vegas. Não, a gente teve uma discussão 5 minutos antes de acontecer o gol. Ah, foi no jogo? Lógico. Ah, achei que era uma coisa de 5 bastidor minutos do depois futebol. aconteceu o gol. Você Quando eu tomou- vejo a bola entrando, E aí você falou o quê? eu viro, ele tá na minha frente. Só tem que chamar ele de santo. Eu achei que fosse algo diferente, fora das E quatro sábado linhas. agora a gente vai repetir isso. Vai, e ele vai estar lá? Vai ter as lendas, né, do São Paulo. E o Milan, não terão todos os jogadores da oportunidade, né, do Milan, né? Mas o Costa Curta com certeza estará. Beleza. Fechamos o nosso giro de repórteres. Marina, no Corinthians, novidades sobre Robert Renan por aí? Novidade sim, viu, Mi? Ontem a gente falou aqui sobre um entrave que estava atrapalhando um pouquinho essa negociação e hoje a gente teve um andamento um pouquinho mais positivo. Yuri Medeiros, que é o setorista do GazeteSportiva.com, confirmou a informação de que o Zenit da Rússia, que é o clube que comprou o Robert Renan do próprio Corinthians no início do ano, naquele trâmite envolvendo a compra do Yuri Alberto, que vocês devem se lembrar que foi toda aquela movimentação bastante complexa. Pois bem, o Zenit topou ceder por empréstimo Robert Renan para o Corinthians por um período de 1 ano, ou seja, do início de 2024 até o final do calendário brasileiro. Antes, essa situação estava gerando esse entrave porque o Zenit queria apenas até o meio do ano, que é quando se encerra a temporada europeia. E o Corinthians não, o Corinthians queria até o final do ano, justamente para poder contar com o zagueiro por todo o calendário brasileiro, né? Então, essa situação caminhou positivamente aí de ontem para hoje, segundo o Yuri trouxe para a gente no site GazeteSportiva.com, e muito provavelmente o Robert Renan deve retornar ao Corinthians, é o próprio desejo do jogador também. Ele é filho do Terrão, tem 11% ainda dos direitos econômicos ligados ao Timão. O desejo dele é sim voltar para o Corinthians, ganhar mais espaço. E aí, olha só, uma coisa curiosa, né? O West Ham da Inglaterra é um clube que deseja contar em definitivo com o Robert Renan. Também estava sendo um entrave aí nessa negociação. Por isso que o Zenit queria contar com esse empréstimo até o meio do ano, porque depois ele iria para o West Ham. Na verdade, então,
esse bololô todo ficou o seguinte: o Robert Renan joga, então, o ano que vem aqui no Corinthians, e daí, em janeiro de 2025, vai em definitivo para o West Ham. O Robert Renan, que acabou indo para lá com status de titular, no Zenit e tudo mais, outros brasileiros estão por lá, no entanto, acabou perdendo espaço, o último jogo dele acabou sendo em agosto, então, nos próximos dias aí, quando abre a janela, na verdade, né, a janela de contratações, a gente deve ter esse reforço do Robert Renan, que só não deve acontecer se de repente houver esse entrave do West Ham novamente, ou se algum outro clube brasileiro atravessar a negociação com valores mais chamativos, ou então podendo contar apenas com ele por 6 meses, mas isso é bastante difícil de acontecer, até pela própria vontade do jogador. Agora, uma outra novidade, Mia, agora há pouquinho, o Bahia soltou um comunicado oficial falando que o Raul Gustavo, que estava emprestado do Corinthians, vai retornar para o Timão, não vai renovar o seu vínculo. Ele que ficou 1 ano no Bahia aí, jogou 18 jogos pelo esquadrão, vai voltar para o Corinthians, e aí a gente lembra então que o Raul Gustavo tem contrato até o final de 2024. A situação agora do Corinthians é a seguinte: o Corinthians tem o Lucas Veríssimo, com contrato até o meio do ano, trabalha aí para poder renovar junto ao Benfica esse vínculo. Tem também o Caetano. O Gil já não faz mais parte dos planos do clube. O Bruno Mendes está com contrato até o final deste ano, também não deve permanecer, quase certa a saída dele. Então a gente tem esse retorno do Raul Gustavo agora e muito provavelmente o acerto desse novo empréstimo do Robert Renan. Quero saber aí com vocês, a situação da defesa do Corinthians começa a ficar um pouquinho mais tranquila? E aí, Miller, o que você acha? São reforços pontuais, assim, tímidos, né? Bem verdade. É claro que a carência de zagueiros bons ali atrás, o Corinthians carece. Só o Veríssimo com o contrato até o meio do ano é muito pouco, né? Tem que renovar porque é um bom jogador. O Caetano também será, para mim, um grande jogador, porque tem muita técnica. E o Robert Renan voltando, esse é bom jogador. Ele vai jogar ali, porque ele tem muita capacidade, muita força, é novo, né? Então, pra mim, ele e Lucas Veríssimo ali, é quase certeza que joga. Principalmente o Robert Renan. É um jogador que vem pra ajudar assim na defesa. Agora tem que renovar urgentemente com o Lucas Veríssimo, porque não dá pra ficar com o cara só por meia temporada, um jogador desse nível, né? Nossa, jogadorzão. É titular absoluto da defesa do Corinthians. Fechamos por aqui, meu povo. Voltamos amanhã com muito mais. Se inscrevam no nosso YouTube quando a gente chegar a 500 mil inscritos. Estamos com 499 mil e um pouquinho. 500 mil vai ter festa. Então vamos programar uma festa escolhendo telespectadores. Se inscreva no nosso canal do YouTube, tá certo? Beijo, Silvestre. Beijo. Beijo, Miller. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.